nesse momento de muita paz, que nossos corações possam se acalentar com alegria, com esperança de dias melhores. Obrigado, Pai. Abençoa todos nós, encarnados e desencarnados. E protege todos nós nessa humanidade que necessitamos da tua bênção, da tua proteção, do teu amparo. Que nós possamos estar sempre em sintonia contigo e caminhar sempre na tua direção, fazendo o bem, exercitando o bem, que é nossa obrigação. Obrigado, Pai. Nesse momento, te pedimos permissão para iniciarmos nossa palestra de hoje. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. E assim conosco, mais uma vez, nosso mestre Bernardo, que vai nos falar a paz, realmente nós estamos necessitando, né? O mundo está necessitado de paz. Né? Então, com vocês, à vontade, nosso amigo querido Bernardo. Muito obrigado, Fumier, muito obrigado a todos vocês. Para mim é sempre uma alegria, né? Esse encontro, né? A cada quinta-feira, a última quinta-feira do mês, nós estamos juntos. Eu fico muito feliz por esses encontros mensais nossos. Eu fui investigar, pesquisar um pouquinho sobre o significado da palavra paz, para nós trazermos na noite de hoje, para a gente começar essa nossa fala sobre a paz. E a paz segundo o próprio dicionário, é uma relação entre pessoas que não estão em conflitos. É a mesma coisa que acordo, é a mesma coisa que concórdia. Ou seja, se a gente está em acordo com o outro, se existe uma concórdia, que é o oposto da discórdia, se nós não estamos em conflito, nós estaremos em paz. Essa é a grande questão, porque nós vivemos em um mundo em que nós não temos essa concórdia uns com os outros. Por qualquer coisinha a gente se desentende, por qualquer coisa a gente perde a paciência, por qualquer coisa a gente se irrita com o outro. Consequentemente, nós estamos constantemente em conflito com o outro. E constantemente nós estamos em discórdia com o outro. Às vezes, lembrando da própria palavra do Cristo, é o filho contra o pai, é o pai contra o filho, é a mãe contra a filha, é a filha contra a mãe, é a nora contra a sogra, é a sogra contra a nora, é o vizinho contra o outro vizinho. Então, essas discórdias, elas acontecem ao nosso redor, dentro de casa, com a nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Normalmente, o chefe está em conflito com o empregado em conflito com o chefe. Às vezes, é um empregado em conflito com o outro. Só para a gente começar a ver como é uma coisa muito complexa nós estarmos em paz. Então, quando se vem definir paz como uma relação entre pessoas que não estão em conflito, que não estão em acordo, que não estão em concórdia, de cara a gente já começa a perceber o quanto é complexo nós vivermos em paz. Uma outra definição de paz seria a relação tranquila entre cidadãos, a ausência de problemas e de violência. Aí, mais uma vez, a gente vem trazendo a complexidade do que é estar em paz. Porque se paz é uma relação tranquila entre cidadãos, é muito raro nós vermos pessoas com a relação extremamente tranquila uns com os outros no mundo que nós estamos vivendo. Eu não estou falando de eu estar aqui e vocês estarem aí. Eu estando aqui, vocês estando aí, nossa relação é muito tranquila. Agora, começa a conviver para vocês verem, né? Eu lembro muito bem uma fala do Rossano Klinger, quando ele diz que normalmente os encontros, por exemplo, encontros espíritas, tipo EMEP, né? Esses encontros no período de carnaval, ele diz que normalmente duram 3 dias. Por que duram normalmente 3 dias? Ele disse que nos primeiros dias são as mulheres trocando batom, trocando perfume, trocando lençol, aquela euforia.
No segundo dia já tem as rusgazinhas, no terceiro dia a gente já não se aguenta mais. Fica rezando para acabar o encontro, porque está tendo já uma briguinha aqui, uma briguinha ali. Então, normalmente, a gente está muito bem uns com os outros quando estamos distantes uns dos outros. É muito comum a gente ver pessoas no próprio seio familiar que dizem assim, olha, quando eu me afastei da minha mãe, o meu relacionamento com ela melhorou. Quando eu me afastei, quando eu saí de casa, o meu relacionamento com meu pai melhorou. E muitos casais passam a viver melhor depois que se separam. Exatamente por quê? Porque para estar junto é estar em atrito. E esse estar em atrito tira a nossa paz, isso tira o nosso sossego. Então, quando a definição do dicionário vem dizer que paz é ausência de problemas, isso me chama muita atenção, porque tem muitas pessoas que, quando não tem problema, inventa um. E quando não inventa um problema, se mete no problema dos outros. E quando não tem problema dos outros para se meter, puxa o problema dos outros para si. Eu acho que aí não acontece com vocês, do Filinto, né? Porque nos outros locais por onde eu ando, é sempre encontrando pessoas que, quando não tem problema, inventam um problema para ter. Ou quando não tem problema, puxa o problema dos outros para se comprometer, para ter dor de cabeça. Tem pessoas que parecem que não sabem viver sossegadas, que não sabem viver tranquilas. E quando a vida está muito tranquila, inventa um desassossego. E aí a definição continua dizendo o quê? Ausência de violência. Aí a gente consegue entender, pessoal, muito bem por que existem tanto conflito na sociedade. Por que existem tantas pessoas com problemas? Por que existem pessoas que estão sempre assim, buscando uma briga, um atrito, uma confusão? Porque muitos de nós estamos cheios de conflitos interiores. Os conflitos que existem na família entre o marido e a mulher é uma consequência do conflito que o marido já traz. É consequência do conflito que a esposa já traz. Ela vem com os conflitos dela, ele vem com os conflitos dele. Agora, imagina essas duas pessoas cheias de conflitos viverem em um mesmo lar. E nesse lar vai nascendo crianças, que já é um espírito que traz consigo conflitos de existências passadas. Aí já não basta o conflito que a mãe traz, já não basta o conflito que o pai traz, e já não basta o conflito que os filhos trazem de outras existências e bota tudo numa mesma panela. Como é que esse lar vai estar em paz? Como é que não vai existir uma violência, seja numa frase, seja numa palavra, seja em um olhar ou em um gesto? Se nós temos muitos conflitos em nós mal resolvidos. Por isso, quando a gente começa a dar a definição de paz, que a gente já começa a perceber o quanto é complexo nós estarmos em paz em um mundo de provas e expiações. Porque se nós somos espíritos que estamos passando, a grande maioria de nós, passando por estágio de expiações, isso quer dizer que nós já carregamos conosco muitos conflitos em decorrência dos equívocos praticados em existências passadas. Pouquíssimo de nós estamos aqui vivendo como prova. A grande maioria de nós somos espíritos passando por um estado de provação. Aí entra mais um detalhe. Somos espíritos passando por um mundo de provas e expiações em um momento de transição planetária. E esse momento de transição planetária é um momento em que, além da espiritualidade, já falamos outras vezes aqui, terem trazido para cá muitos espíritos tendo a sua última oportunidade no planeta Terra, e ainda tem aqueles que sabem que não vão mais ficar aqui, fazendo um esforço tremendo para arrastar com eles quanto mais gente, melhor. Dá para estar em paz, perfeitamente em paz, numa situação dessa em que nós estamos vivendo? Por isso é que é um grande desafio nós
estarmos em paz, nós estarmos vivendo momentos sem violência. Porque, no fundo, nós somos pessoas violentas. E muitos de nós só não agimos com mais violência porque nós somos contidos pela lei. Ou nós somos contidos pelo ambiente em que nós nos encontramos. Quantos de nós não temos vontade de dar um soco no chefe, de dar um soco no marido, de dar um soco na esposa? E como a gente sabe das consequências, a gente não faz isso. Mas muitas das vezes a gente descarrega a raiva da esposa numa parede, dá um murro numa porta. Muitas das vezes a mulher descarrega a raiva do marido tacando um prato na pia. Por quê? Porque nós estamos em guerra o tempo inteiro com a gente mesmo. Daí a importância de nós procurarmos ver a essência da palavra, relação entre pessoas que não estão em conflitos. E procurarmos dentro de nós, se nós não somos pessoas que carregamos conosco os nossos conflitos. Logo no início da nossa fala, quando a gente vê o Walter, a Fumier e a Mieco falando das heranças de 31 de março de 1963, não é isso? 1964. 64. 31 de março de 1964. Daí foram quantos anos? Até 1970, por aí, nem lembro mais. Quantos de nós não vimos, não assistimos e não vivemos em um mundo turbulento aqui no Brasil? E quantos de nós não somos herdeiros das guerras que terminaram em 1943, 1942? Né? Quantos de nós não somos herdeiros da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e carregamos conosco os conflitos dessa guerra? Quantos de nós não somos herdeiros de enchentes, de enxurradas, de afogamentos, de naufrágios, de queda de avião, de terremotos, de maremotos, e carregamos conosco ainda o medo de morrer afogado, o medo de uma explosão, o medo de uma enchente? Não sei se vocês percebem que quando começa a chover, eu vejo muitas pessoas nervosas. Conheço pessoas que saem cobrindo tudo enquanto é espelho porque tem medo dos espelhos atraírem raios. Não sei se vocês alcançaram pessoas dessa época que quando começa a chover, cobre tudo enquanto é espelho. Meu Deus, se fosse por isso, vidraçaria só vivia explodindo de raio. Mas as pessoas têm medo de cair um raio em casa e saem cobrindo o espelho. São heranças que nós carregamos de traumas, de tempestades no passado. Então, consequentemente, carregamos muitos conflitos conosco. Quantos de nós não fomos vítimas de assalto e violências outras nessa existência ou em existências passadas? Ou fomos algozes em assaltos e hoje carregamos uma fobia de sermos assaltados? Então, como é que nós vamos conviver em paz com o outro se eu não estou em paz comigo mesmo? E se eu carrego comigo esses conflitos em virtude dos equívocos praticados ou das más ações, né, executadas por nós no passado? Então, querendo ou não, fica muito forte em nós a presença de problemas, a presença de violência e a falta de uma relação tranquila uns com os outros. Então, continuando a definição de paz, seria uma situação de uma nação ou de um Estado que não está em guerra. Agora, olhemos para a história da humanidade. Hoje tem muita gente aí um pouco tenso, um pouco preocupado, com medo, por conta dessa invasão da Rússia à Ucrânia. Mas por que isso está causando tantos problemas para a gente? Por que a gente aqui no Brasil estamos tensos com o que acontece lá do outro lado do continente? Porque, querendo ou não, pessoal, como eu acabei de falar, nós carregamos conosco esses resquícios. Quantos de nós estamos aqui porque participamos das guerras ou como refugiados de guerra? Eu não sei se vocês, Fumier, a Edna e a Mieco, não sei se vocês vieram para cá já por conta disso, mas não foi, Mieco? Se vocês não vieram para cá... Após guerra. Pós-guerra. Bem depois. Mas então, acho que
A guerra terminou em 45, nós chegamos em 59. 59. Mas os pais de vocês pegaram muito essa barra pesada. Meu pai, ele serviu a guerra. Então, quantos traumas ele era vocês rapaz. sofreram? Pois é. Principalmente vocês que sofreram as explosões em Nagasaki e Hiroshima, que mesmo que vocês não toquem nesse assunto, no inconsciente de vocês, vocês sentem a dor dos milhões e milhões de pessoas conterrâneas de vocês que morreram naquela guerra, naquelas duas explosões, e que trouxeram ainda, anos e anos depois, ainda pessoas morrendo, vítimas da radiação. Está fixado no inconsciente de vocês esse trauma. Querendo ou não, está fixado no inconsciente de vocês esse trauma. Você sabe o que é que os pesquisadores dizem quando eles fazem pesquisa da epigenética? Imagina assim, que uma mãe que estava grávida na época da guerra, e essa mãe sofreu os traumas da guerra, o filho que estava no ventre sofre uma alteração no DNA e esse filho já nasce com trauma de guerra. E segundo pesquisa, esse trauma dura até 3 gerações. Isso quer dizer o quê? Que a geração da mãe de vocês tem um trauma da guerra, vocês carregam no DNA de vocês o trauma da guerra, o filho de vocês carrega, e talvez o neto de vocês ainda carregue no DNA, em função da alteração da epigenética que aconteceu no ventre da mãe de vocês. Então, querendo ou não, a gente traz essa herança. Eu lembro que o meu avô falava que o avô dele havia participado de guerra. Eu não sei se foi da Segunda ou se foi da Guerra do Paraguai, mas que ele participou de guerra. E ele dizia que uma certa vez tinha um grupo de pessoas conversando em um bar, e eles falando da guerra, cada um fazendo o seu julgamento, etc. e tal, uns criticando, outros falando a favor, etc. e tal. E meu bisavô chega na roda e pergunta: vocês já foram à guerra? Eles: não. Você sabe o que é você estar atirando em alguém quando esse alguém nunca fez nada contra você e você está tirando a vida de outra pessoa? E ali, porque tem que matar? Não, não sei. Você sabe o que é que você está aqui na trincheira e vê um amigo seu aqui morrendo do seu lado, vítima de um tiro do inimigo que você não sabe nem quem atirou? Não, não sei não. Você sabe o que é ouvir o barulho da bala no teu capacete? Não, não sei não. Então não fala daquilo que você não conhece. E eles se calaram e mudaram de assunto, porque não tinham o que dizer. Então, se meu bisavô participou disso, meu avô traz isso, eu ainda trago esse trauma em mim? Querendo ou não, ainda trago isso comigo? E se eu tiver participado da guerra? E de quantas guerras eu não tenho participado também? Então, como é que eu vou estar em paz aqui no Brasil se eu carrego ainda no meu DNA as alterações genéticas da guerra em que eu participei, ou que meu avô participou, que minha bisavó participou? Então, querendo ou não, pessoal, todos nós ainda carregamos resquícios de guerra. É por isso que é tão complexo nós estarmos em paz nos dias de hoje. Então, quando se fala em paz, é necessário que nós façamos um mergulho interior e procuremos fazer a paz dentro de nós. Porque se nós não fizermos essa paz dentro de nós, nós não vamos conseguir viver em paz com os nossos companheiros, com as nossas companheiras. Vocês sabem quantos países estão em conflito, em guerra atualmente? Porque todo mundo fala da guerra na Ucrânia. Todo mundo fala dessa necessidade que nós temos de estar em paz, de nós estarmos sem perturbação, sem agitação, de nós estarmos tranquilos, de nós estarmos serenos. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que paz é algo que deve estar tão presente em nós que já se transformou em uma saudação. Qual era a saudação de Jesus quando ele chegava no meio dos discípulos? E mesmo depois que ele partiu, que quando ele se materializava, qual era a saudação dele? Vocês lembram? Que a paz seja convosco. A paz esteja com você. Que a paz esteja com vocês. E ainda hoje, nas reuniões mediúnicas,
eu aprendi quando eu era criança. Eu via muitos orientadores nas reuniões de obsessão. Quando o Espírito se manifestava, ele dizia que a paz de Deus esteja com vocês. E quando esse Espírito era orientado ou doutrinado, como se costumava dizer, ele dizia que a paz de Deus fique com todos. Quando os mentores espirituais chegam nas reuniões, diz que a paz seja com vocês. Para vocês verem a importância de nós estarmos em paz, que o Cristo já dizia isso para nós. E ainda hoje, a gente vê nas casas espíritas que a paz seja convosco, que a paz de Deus esteja aqui. E quando Jesus recomendava que os seus discípulos fossem às cidades, o que é que ele dizia? Que a gente fizesse a saudação, né? E quando a gente fizesse a saudação, se aquela casa ou aquela cidade fosse digna de paz, que ali eles se hospedassem. Que se essa paz e eles fossem acolhidos, ótimo. Mas se eles não fossem acolhidos, que eles saíssem da cidade e batessem o chinelo, para que nem a poeira daquela cidade fosse nos pés deles. Então, para vocês verem como é importante a paz. Como é importante a paz. Então, Jesus estava o tempo inteiro recomendando para nós essa paz. E a gente precisa entender o quanto é importante nós estarmos em busca desse equilíbrio, em busca dessa serenidade, em busca dessa paz que deve ser uma paz interior. Não é eu estar preocupado em promover a paz no mundo, mas, em primeiro lugar, eu estar preocupado em promover a paz em mim. Aí, cada um de nós, a Zélia, a Arlete, a Fumier, deve ser aqui o Centro Espírita Felipe Martins, que não está o nome da pessoa, o Walter, a Edna e todos os demais, nós cultivando a paz em nós, aí sim nós estaremos cultivando a paz no mundo. Eu lembro, há mais ou menos 30 anos, andou aqui pelo Piauí o Clóvis Nunes. Não sei se vocês lembram desse rapaz. Clóvis Nunes, ele era da Bahia. E ele andou pelo Piauí trazendo aquele projeto, o Dia Mundial da Paz. E eu até conversei com ele pessoalmente, porque a ideia na época era trazermos aqui para o Piauí aquela mesma passeata que ele fazia lá na Bahia, que tinha toda uma carreata promovendo o Dia Internacional da Paz. E tinha uma música do Nando Cordel, que ainda hoje a gente ouve de vez em quando. Não sei se vocês já ouviram, que ele dizia: a paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a bondade, tenho a grandeza, uma coisinha assim, dentro do meu coração. Chegou a hora da gente cultivar a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pelas crianças. Paz pela paz pelas florestas. Então, paz pela paz pelo mundo inteiro. Mas essa paz que existe no mundo, ela começa em mim. Ela começa em cada um de nós. E nós precisamos cultivar essa paz interior, a fim de que essa paz que há de existir na intimidade de cada um de nós se expanda para todo o planeta. Não sei se vocês sabem, mas na atualidade, segundo pesquisas, existem, além da crise na Ucrânia, mais de 28 conflitos. Guerras ainda acontecem na Arábia Saudita, no Iêmen, na África, no Egito. Quantas pessoas têm morrido ultimamente na Ucrânia? Milhares. Mas pouca gente está atento aos milhares e milhares de pessoas que estão morrendo diariamente, muitas das vezes por questões políticas, muitas das vezes por questões econômicas. Na África, por exemplo, muito importante frisar que estão fazendo guerra por questão de diamante, por questão de manganês, por minérios. No Egito, conflitos. Então, existem em vários países 28 conflitos acontecendo atualmente. E o que mais me chama a atenção, nós vendo sobre
guerras anos atrás, muitas das guerras que aconteciam no nosso meio eram guerras religiosas. Mataram-se mais gente em nome de Deus do que em nome da política. Mas por que isso acontece se Jesus prega a paz? Por que isso acontece se Jesus prega o amor? Isso acontece porque nós ainda não amamos. Isso acontece porque nós ainda vivemos em conflito. Conflito com a gente mesmo. E aí nós vamos observando as guerras que acontecem no mundo. Outra coisa que me chama muita atenção é quando há muitos conflitos no mundo e a gente não presta atenção e de repente a gente percebe que a Rússia invade a Ucrânia e muita gente fica pensando, meu Deus, coitado dos ucranianos, pobres inocentes. E aí eu assisti uma palestra do Geraldinho e ele levantou a questão: que dia foi que a Rússia invadiu a Ucrânia? No dia 24 de fevereiro. Vocês sabem o que é que aconteceu no dia 24 de fevereiro, anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial? Na Ucrânia? Geraldinho diz que no dia 24 de fevereiro, os cidadãos civis saíram de suas casas, invadiram as casas dos judeus, invadiram as sinagogas para matá-los cruelmente, com as próprias mãos, no dia 24 de fevereiro, antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E muitos de nós achando que os ucranianos são vítimas, que o Putin, como diz um comentarista da TV, é o bandido, que Joe Biden é o artista, é o vilão, o Putin é o vilão e o Joe Biden é o herói. E o Zelensky, coitado, também mais uma vítima. Mas vocês sabem o que fizeram os ucranianos? Entende? Estão obedecendo aquela lei do evangelho que diz que há necessidade de que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. A gente está percebendo que o universo está agindo. Agora, o que é que nós, como espíritas, devemos fazer? Vou julgar o Putin? Não. Vou julgar o Joe Biden? Não. Vou julgar o Zelensky? Não. Vou ficar criticando um, criticando o outro? Também não. Porque nós não sabemos os compromissos espirituais que eles estão assumindo, assim como também não sabemos os resgates espirituais que aquela população toda está passando. Então, o que a gente pode fazer como espírita? Agora eu vou me desesperar, porque o Putin ameaçou soltar bomba nuclear. Todo mundo com medo de que ele detone bomba nuclear. Vocês sabem que nós temos um potencial de bomba nuclear que pode destruir o nosso planeta dezenas de vezes? Ou seja, se soltar uma bomba nuclear e outra bomba, o planeta vai embora. E aí nós vamos agora nos desesperar, perder o equilíbrio, ficar louco, desesperado, ansioso, ter síndrome de pânico. De jeito nenhum. É a hora em que nós devemos cultivar a paz dentro de nós. É a hora em que nós devemos buscar sanar os nossos conflitos e tirar momento de intimidade com Deus, buscando uma meditação, buscando um relaxamento, buscando as nossas orações e nos distanciarmos dessas vibrações energéticas nas quais nós estamos vivendo. Eu estou vendo os consultórios dos psiquiatras lotados. Os consultórios dos psicólogos também lotando. Estou vendo as pessoas com doenças várias. Ou seja, bem a gente não sai de uma pandemia, que ainda não saímos para valer, embora seja liberado máscaras em locais abertos, em locais fechados, mas silenciosamente novas cepas estão surgindo. E é bem a gente não sai de uma pandemia, já vem a guerra. E eu estou vendo espíritas desesperados. Eu estou vendo espíritas desequilibrados. E aí é o momento da gente buscar a serenidade.
Para onde é que nós vamos correr, meu Deus? Se os espíritas deveriam ser as pessoas que mais iriam nos consolar e não estão tendo estrutura, eu costumo falar, quando eu tenho oportunidade, que vejo pessoas que fazem atendimento fraterno extremamente desequilibrados, emocionalmente desequilibrados. E eu fico me perguntando como é que essa pessoa está conseguindo fazer atendimento fraterno. Pessoas que estão dando passes extremamente desequilibrados. E eu fico me questionando como é que essa pessoa passa energia positiva para os que estão recebendo passe. Para a sorte de muitos, algumas casas espíritas não estão fechadas, e os pacientes não estão recebendo passe contaminado. Porque eu tenho visto pessoas que dão passes extremamente desequilibrados. E, para acabar de completar, médiums que trabalham em reunião mediúnica, dando passividade para espírito. Aí vocês imaginam, um espírito desequilibrado vai se manifestar em um médium desequilibrado, que vai ser doutrinado por um doutrinador desequilibrado. Olha que loucura! Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, mas são coisas que a gente presencia. Porque a gente conversa com espíritas e a gente nota o desequilíbrio da criatura. Então, imagina uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, dirigida e assistida por médiuns em desequilíbrio. Como é que o espírito vai sair dessa reunião em paz? Como é que os médiuns vão sair dessa reunião em paz? Como é que os pacientes vão sair dessa reunião, dessa doutrinária, desse passe em paz, se o passista está desequilibrado, se o orientador da mediúnica está desequilibrado, se o palestrante está desequilibrado, se a pessoa que faz atendimento fraterno está desequilibrada? Porque não está em paz. Daí a importância de nós olharmos para dentro de nós e de nós observarmos se nós estamos ou não em equilíbrio, se nós estamos ou não em paz. Porque se nós não estivermos em paz, está na hora da gente procurar ajuda. Está na hora da gente procurar ajuda. Outro dia eu vi um coordenador de um grupo de estudo dizer que nós, como estamos participando desse grupo de estudo, não precisamos dessa terapia. Olha a loucura da criatura. Como quem diz que a gente que participa disso aqui está imune. Muito pelo contrário, é por isso que nós estamos aqui. Que se a gente tivesse bem mesmo, a gente estava numa festa dessas aí, numa lollapalooza da vida. Não é, não? Mais doido do que eles, não conheço, não, mas a gente estaria lá, porque lá a gente está bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existem uma quantidade imensa de pessoas que estão procurando fugir dos seus conflitos através de mecanismo de fuga, mecanismo de defesa. E o consumismo é uma. A quantidade de gente que está fugindo dos conflitos através do consumismo é de assustar. Pessoas que estão estourando o cartão de crédito. E agora? Ah, Bernardo, mas as lojas estão fechadas, foram fechadas por causa da pandemia. Menino, durante a pandemia, o que foi vendido pela internet foi de impressionar. E é muito fácil. Nossa, é muito mais fácil. Quando você entra num site aqui, parece que o celular da gente, o aparelho da gente, visga, porque toda hora chega o e-mail da loja, chega a mensagem da loja. Aqui eu não conto as mensagens do C6 Bank, mandando, todo dia manda mensagem para mim, você tem um cartão de crédito sem anuidade, não sei o que, coisa e tal. Todo dia eu recebo a mensagem do C6 Bank, todo dia. E hoje eu recebi a mensagem do CIA, com cartão de crédito aprovado para mim lá no CIA. Quem é que não quer? Gente, cartão de crédito sem anuidade, um cartãozinho da CIA, cartão não sei de onde, e tem muita gente fugindo dos conflitos através do consumismo. E o Manuel Filomeno de Miranda, já citamos aqui outras vezes, vale a pena relembrar, está fugindo através de quê? Da sexolatria, através da drogadição, através do alcoolismo, através da glutonaria, do comer demais. Então, são mecanismos de fuga que nós estamos indo atrás. Por quê? Porque a gente não está dando conta dos nossos conflitos. Daí a importância de nós prestarmos muita atenção. Porque, embora a espiritualidade fale para a gente da importância da guerra, porque a gente sabe que com a guerra a gente evolui muito mais rápido, e quem quiser aprofundar pode visitar lá no Livro dos Espíritos,
da questão 742 em diante, quando Kardec foi questionar os espíritos qual é a causa que leva o homem à guerra, os espíritos foram dizer que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das nossas paixões. No estado de barbárie, diz os espíritos, não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas. E quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Então, nós ainda carregamos conosco os instintos primitivos, na época da lei do mais forte. Então, como eu sou mais forte do que a Ucrânia, isso me dá o direito de invadir a Ucrânia, de tirar a vida de inocentes, de destruir hospitais, maternidades, centros culturais. Por quê? Porque eu sou mais forte. Mas a partir do momento em que nós nos humanizarmos mais, porque muitos de nós nem humanos, digamos assim, comportamento humano nós não temos, então, uma pessoa que sente prazer em tirar a vida do outro não é humano. Nem os animais fazem isso, porque os animais só matam o outro para comer. Eu nunca vi uma leoa matando 5 zebras de uma vez. Mata uma zebra e come, enquanto estiver ali, come. E quando sobra, os abutres vêm comer, as hienas vêm comer. Mas não mata 5, 6 zebras para comer. Nós, seres humanos, se ele puder pescar 1 tonelada de peixe, a gente pesca. Nem que 1 tonelada de mesa estrague. A gente tem um instinto de destruição ainda muito forte. Mas por que isso ainda existe em nós? Porque nós ainda não aprendemos a amar. Por isso é que é importante que nós cultivemos a paz. Ah, Bernardo, os Estados Unidos e a União Europeia, ela está aplicando sanções à Rússia. E a Rússia não tem finanças para patrocinar a guerra. Ah, que massa! Aí eu pergunto, e nós não estamos financiando a guerra na Rússia? Estamos? Mas, Bernardo, como? Se a gente não manda combustível? Se a gente não manda dinheiro? Se a gente não manda armas? Como é que a gente está patrocinando a guerra na Rússia, na Ucrânia? A gente patrocina a guerra na Rússia, ou da Rússia contra a Ucrânia, com os nossos sentimentos de ódio que ainda carregamos. Porque nós ainda carregamos muito ódio dentro de nós. Nós ainda carregamos muita cólera. Nós ainda somos pessoas muito iradas. E essa energia da nossa raiva é como se tivesse um caninho, vou simbolizar aqui, como se fosse tipo aqueles canos de distribuição de água. Tem uns caninhos que ficam só absorvendo essa raiva de nós e abastecendo aqueles mais cruéis. Ou seja, nós projetamos a nossa raiva em gente mais cruel do que nós. E essa crueldade que existe em nós, muitas das vezes escondida, alimenta os mais sanguinários dos cruéis do nosso planeta. Porque a gente não mata um bandido, por exemplo, mas quando vê a polícia matando, a gente vibra. Quantas pessoas não comemoraram a morte daquele rapaz que estava ali no Centro-Oeste, que havia cometido alguns crimes? Quantos vídeos dele sendo arrastado pelos policiais e todo mundo vibrando a morte daquele rapaz? Quantas vezes acontece um crime e as pessoas gritam justiça, 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 quando na verdade estão querendo vingança, vingança, vingança. E quantos nós não vemos alguém se vingar e a gente não vibra por isso? Então, de alguma forma, nós estamos patrocinando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por isso é que é importante que nós cultivemos a paz em nós. Porque quando nós tivermos o amor mais pleno em nós, o amor que existe em nós vai alimentar o coração dos Putins, dos Zelenskys, dos Bidens da vida, dos sanguinários que existem no nosso planeta. Então, esse amor que existe em nós é que vai iluminar o coração daqueles que ainda não aprenderam a amar. Por isso é que é importante que nós comecemos por nós. Porque a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Nosso muito obrigado
Agora é com vocês. Muita paz, como se diz o Evangelho, como diz Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado. Muito boa, é isso mesmo. Alguém que queira fazer alguma pergunta ao nosso mestre Bernardo? Tem 10 minutos, né, Jô? Ou só 5? 10. 10 minutos. Bom, eu vou começar aqui puxando conversa. Mas não é puxar conversa de briga, não, viu, Bernardo? Quando a gente era menino, a gente dizia assim, puxa Caçando conversa conversa. com ele. Caçando conversa. Mãe, Aqui, tá caçando conversa comigo. aí um dia assim, aqui é a mãe do um, aqui é a mãe do outro. Rapaz, como eu sou antigo, viu? Lembro disso, viu? Eu era criancinha, eu lembro. Bom, Bernardo, ó, hoje eu fiz um atendimento fraterno. A nossa casa está funcionando dentro desses trabalhos de atendimento fraterno. E dentro do diálogo, a pessoa estava se relacionando com um determinado. E ali estava havendo um conflito. E dentro daquele conflito, eu perguntei para a pessoa, tá? O que você vê neste conflito? Aí a pessoa faz a análise e só vê o lado errado do outro. Aí começou a apontar o lado errado do outro, o lado errado do outro, o lado errado. Você está vendo como o cabra é danado? Aí eu pus para ela assim. Mas agora é fácil, reze para ele. Rezar para ele? Sim. Quanto mais a pessoa está com conflito, mais ele precisa de apoio, mais ele precisa de ser assistido. Então, esse é o primeiro passo. É a gente rezar por aquelas pessoas que não gostam da gente. É rezar por aqueles que ainda não têm uma amizade, não enxerga você. Mas isso é muito difícil, eu digo mas é a primeira passo que você pode dar é pedir a Deus por ele, porque é menos um que vai ficar vibrando ruim com você. Então a gente percebe que nós vemos sempre o outro como errado. A gente nunca enxerga o erro em nós. Eu queria que você visse da sua forma de avaliar, tá? Por que, que nós não emitimos pensamentos bons para o presidente da Rússia? Por que, que a gente não pede para o presidente da Rússia receber bons fluidos? Porque a gente ouve sempre que o presidente da Rússia é o bandido. E aí nós ficamos emitindo essa revolta contra ele. E assim a paz não chega. Queria que você. Aliás, você já até abordou isso aí. Né? Eu queria que você reforçasse. Diariamente, nós fazemos nosso evangelho aqui. Diariamente eu faço prece por eles. O Chico fazia muito isso. Fazia prece pelos nossos governantes. Eu faço prece pelo nosso presidente. Eu faço prece pelo nosso presidente. E aí a gente vai orando por eles. Porque, querendo ou não, eles têm um compromisso perante a nação. E muitos deles estão se equivocando diante desse compromisso. E nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Meu despertador tocou bem aqui, eu vou desligar bem aqui meu despertador.
Vamos aproveitar a presença do Bernardo, pessoal. Vamos tirar dúvidas. Mas é isso, agora voltando à questão do atendimento fraterno, Walter, eu fico me questionando o que é que faz uma pessoa estar num relacionamento julgando o parceiro. E uma coisa que eu aprendi é quando a gente julga alguém, a gente se aprisiona a esse alguém. E a gente fica querendo mudar o outro. E a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente tem que mudar nós mesmos. O que é que me faz estar num relacionamento tóxico? O conflito é meu. E eu preciso sarar esse conflito em mim. Porque quando eu estiver em paz comigo, eu vou sair do relacionamento tóxico. Porque ou a parceira muda, ou eu me mudo. Ou o parceiro muda, ou ela muda. Mas se ela está num relacionamento tóxico, é porque ela ainda tem a energia que a vincula a esse relacionamento. Então não tem que mudar o marido. Ela é que tem que mudar. E quando ela muda, tudo muda. Ei, Bernardo, eu conheço uma pessoa que vive também de conflito com o marido, mas eu acho também que realmente ela deve mudar, mais o medo que ela tem de se sair desse relacionamento, principalmente pela segurança material, sabe? E eu senti isso, porque há muitos anos que ela vem sofrendo, sabe? E não tem coragem, porque ela tem filho, né? Mas ela trabalha, ela faz de tudo para dar o que o filho necessita, né? Pelo menos. Tudo assim, no possível, nas condições dela. Mas eu acho que ela não acaba mesmo, não sai desse relacionamento por causa disso. A dependência que ela tem da parte financeira. Eu não recomendo a pessoa sair do relacionamento. Eu recomendo que ela busque uma estrutura interior para que ela possa aprender a adquirir independência, não só financeira, mas como também emocional. Então, quando ela mudar internamente, o marido muda, ela não precisa se separar. E outra coisa, eu senti também que ela ainda gosta dele, sabe? Tem sentimento, mas o orgulho fala muito alto, tanto da parte dela como dele. Que ela falou até uma coisa que disse assim, que para ele sair da casa, né? Que a casa é dela. Aí ele falou assim: não, porque se eu sair, você vai botar outro homem aqui dentro da casa. Vai colocar outro companheiro. Quer dizer, a maneira que falou, dá para sentir que ele gosta ainda dela, que tem ciúme dela. Mas tem Né? muita mágoa, né, Pinheiro? Mágoa Muita e mágoa. orgulho muito grande. Aí não dá para viver em paz, cada um com seus conflitos interiores. Então, É. ele sara as mágoas dele, ela sara as mágoas dela, ele cura as feridas dele, ela cura as feridas dela, ele fica em paz, ela fica em paz, e os dois vão poder viver em paz. Ou juntos ou separados, mas vamos viver em paz. Porque às vezes se separam e ficam brigando pelo celular, não adianta nada. Eu conheço muitos casais que se separam, mas está o tempo todo. O pessoal chama stalkeando, né? Stalkeando as redes sociais do outro. Olha, separa, mas não entendeu? Mas existe relacionamento, Bernardo, que não existe mais uma vida a dois, mas tem respeito. Vive no mesmo teto, mas tem um respeito, cada um com o outro. Então, vive sua vida, né? Existem casais assim, que não tem mais vida conjugal, mas que tem um respeito. Eu acho importante isso aí, porque se já que não quer separar, mas que um respeite o outro, o espaço do outro, a vida do outro, né? Conheço casais que viveram 18 anos debaixo do mesmo teto, praticamente sem se falar. No dia que o homem morreu, hoje ela chora com saudade dele. É desse jeito. Pessoal, o tempo de vocês aí, tá? Não é por mim, não. Por mim, eu ficaria até 9 horas da noite com vocês. Mas daqui a pouco vai cair aqui. Eu não sei quanto tempo vocês têm. Isso. Vamos. Ah, Josi. Agora sim. Eu desconfiei, era Josi.
No Cristo. No Cristo. A energia do planeta está muito densa, pessoal. A energia do planeta é muito densa. E quem é mais sensível está sentindo mais. Eu tenho hora que eu tenho a impressão de que tem alguma coisa estranha aqui ao meu redor. O que é que eu faço? YouTube é só o que tem. Vou no YouTube, boto uma música espírita, boto uma meditação, vou dormir ouvindo meditação, acordo já ouvindo uma música espírita, uma palestra, uma coisa toda, e vou orando e vigiando. Orando, senão é desequilíbrio. Outro dia eu atendi uma mãe que ela estava preocupada como era que ia dizer para a filha que o psiquiatra da filha havia se suicidado. Vocês imaginem o choque. Entende? Então, só o que tem aí é tragédia. Se a gente for nessa onda, a gente não vive, não. Mas... Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Tá. Agradecendo a todos, a presença de todos. Vamos fazer, que vai ter minutos já quase encerrando, né, o tempo. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos dê sempre muita luz, boas energias, boas vibrações, para que nós possamos permanecer em sintonia sempre no bem, na paz e no amor. Abençoa, Pai, todos nós, encarnados e desencarnados, e conceda essa paz no nosso universo que tanto necessitamos. E gratidão a todos, em especial ao nosso palestrante, que nos concedeu esse momento de luz. Obrigado, Pai, abençoe todos nós e permita, nesse momento, encerrar nossa palestra de hoje. Que a tua paz, teu amor permaneça hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Ótima noite. Beijo. Abraço. Muita paz para todos. Obrigado a vocês. Obrigado, Obrigada, Deus. Bernardo. Um abraço. Até o próximo. Até a próxima. Tchau.